Olá, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo. E esse é o nosso segundo episódio do Diálogos Videocast, um produto comunicacional do Instituto Federal de Rondônia para conversas com os nossos servidores sobre o Instituto Federal e sobre a sua trajetória profissional e pessoal dentro do IFRO. Hoje, a gente traz a convidada Márcia Tesser, ela que é diretora de Programas e Projetos do Instituto Federal de Rondônia. Márcia, tudo bem? Tudo bem, agradeço o convite de estar aqui. Preparada? Preparada. Então, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Márcia lá do ensino médio, que estava se preparando para entrar na faculdade. Como que era essa pessoa? Ela imaginava estar no campo da educação, como você está hoje, dentro do Instituto Federal de Rondônia? Então, eu cursei a vida inteira, né? Toda a minha vida escolar foi em escolas públicas, ensino fundamental, ensino médio. E, infelizmente, eu não tive a oportunidade de cursar uma graduação no tempo adequado, né? Então, a vida foi levando e eu fui percorrendo caminhos profissionais. Então, o ensino, né, a sequência do ensino médio, ela ocorreu muito tempo depois. Então, eu concluí minha primeira graduação, eu já tinha 35 anos, né? E de lá para cá, a primeira graduação foi em Ciências Contábeis, depois disso eu passei por Matemática, licenciatura, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública e também Educação Profissional e Tecnológica. Então, foi uma trajetória, né, longa, mas que eu só cheguei no mestrado e eu concluí agora, né, já com 43 anos. Então, infelizmente, não tive essa oportunidade na época adequada, mas consegui recuperar aí ao longo do tempo. E foi o IFRO que me deu essa oportunidade. Isso, assim, a persistência é muito importante, né, quando a gente fala de educação no Brasil, né, porque a gente é muito desigual nas oportunidades, né, de norte a sul, principalmente no norte do Brasil, em que a gente não tem tantos acessos como como pessoas de outras regiões do país, né. Infelizmente, né, a juventude e Rondônia é um estado muito novo. Então, Rondônia tem aí 40 e poucos anos. Então, durante esse ciclo da minha juventude, nós não tínhamos, né, ensino gratuito de qualidade e que tivesse oportunidade em todas as regiões. Então, eu morava numa cidade do interior e, apesar de a gente ter a Universidade Federal de Rondônia, ela ainda ofertava poucos cursos em poucos municípios. Então, no município que eu residia não tinha, e o município mais próximo era mais de 100 quilômetros. Então, teria ali um dispêndio financeiro e de tempo que, na época, eu não tive oportunidade de fazer. E no IFRO, assim, quando você ingressou, qual o ano e qual o cargo que você ingressou e como foi esse primeiro momento, assim, dentro da instituição? Eu ingressei no IFRO em 2013 e na função de assistente em administração. Dentro do IFRO, eu passei por diversos setores, tive a oportunidade de conhecer a instituição em toda a sua plenitude. Então, eu tive a oportunidade de perpassar no ensino, de passar na pesquisa, né, no todo o movimento acadêmico, desde a sua entrada até a colação de grau. E, por fim, né, nas minhas últimas ocupações, eu passei um tempo no departamento de extensão, que trabalha com as comunidades. Que é o que você você está atualmente dentro da instituição, né, trabalhando com projetos e programas nessa área, né? Sim, hoje eu ocupo, né, a diretoria de programas e projetos que trabalha todos os programas e projetos e todas as ofertas de Bolsa Formação no âmbito do IFRO como um todo, né? Então, antes no departamento de extensão era restrita ao campus que eu estava lotada, e hoje a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com todos os campi, com diversos projetos. Você citou as suas graduações, o seu mestrado, e eu achei muito interessante porque alguns deles são relacionados ao Instituto Federal de Rondônia, né? Você, enquanto servidor, você acabou estudando também no Instituto Federal, né? Fez uma graduação em gestão pública, né? Fez o mestrado em educação profissional e tecnológica. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Que nós, como servidores, a gente acaba vivendo tanto a instituição que a gente acaba, além de trabalhar, a gente acaba estudando também na instituição, né? Esse aperfeiçoamento, né, ele é contínuo e o IFRO tem um investimento significativo, né, na qualificação de servidores. E foi muito importante esses momentos, né, enquanto aluna de graduação, pós-graduação e de mestrado, de conhecer o outro lado do IFRO, né? Onde é que a gente pode, enquanto servidor, melhorar para que chegue no aluno uma educação com ainda mais qualidade, né? Apesar de o IFRO fazer um belíssimo trabalho, a gente também, como servidor, tem essa concepção que a gente está em constante melhoria, né? Então,
foi um ponto de vista bastante relevante para o desenvolvimento do trabalho. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente acessa também o ensino, a gente vê ali alguma brecha que a gente pode melhorar sempre, né? Eu já fui aluno de curso de extensão dentro do Instituto, já também fui aluno de outro IF, né? Fiz uma pós-graduação, daí a gente vê assim, olha, que eu acho que dá para melhorar, eu acho que dá para aperfeiçoar isso, aquilo e tudo mais, né? É sempre importante a gente reconhecer que a gente precisa melhorar, né? Vamos para o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, a gente vai falar das ações e dos projetos da diretoria mesmo. Eu queria que você comentasse o que é essa diretoria, né? Se ela tem coordenações, se ela tem departamentos e o que ela faz dentro do Instituto Federal de Rondônia. Quais as ações que ela realiza? Você poderia dar um resumo para a gente? Dentro da diretoria, nós temos uma coordenação de arte, esporte e cultura. Então, nesse aspecto, a gente desenvolve projetos nessas frentes, né, desde a formação de trabalhadores de arte, cultura e esporte, como ações, eventos, né, os institutos federais, eles têm a vertente da formação integral do sujeito, e a gente entende que o esporte, que a cultura fazem parte dessa formação, né, tanto do nosso aluno, quanto da comunidade. Então, é importante que a gente desenvolva ações nesse sentido para que a gente forme os nossos alunos também dentro da arte, cultura e esporte, né, e também leve essa cultura para a comunidade. Nós temos também a coordenação de integração social e produtiva. Essa coordenação trabalha diretamente com a oferta de cursos de formação inicial e continuada. Então, nesse aspecto, nós trabalhamos os cursos para um grupo de pessoas que ainda não teve a oportunidade de ingressar no IFRO como aluno de cursos técnicos, graduação, pós ou mestrado. Então, é um público em situação de vulnerabilidade, muitos que não tiveram a oportunidade que nós tivemos de cursar o ensino regular, e aí nós ofertamos cursos dentro dessa coordenação do Bolsa Formação, né, para profissionalização, para inserção desse sujeito no mercado, para que ele consiga ter um desenvolvimento e agregar renda. Nós temos também uma coordenação de ensino, de integração ensino e sociedade, que ele tem a vertente de gerir as práticas profissionais no Instituto, especialmente jovem aprendiz e estágio. Então, essa coordenação faz toda essa articulação com a sociedade para inserir os nossos alunos no mundo do trabalho a partir dessas estruturas, né? E a diretoria trabalha diretamente com programas e projetos em todas as vertentes. Então, nós temos projetos desde titulação em assentamentos, nós temos construção de habitações rurais em assentamentos, nós temos projetos voltados à educação inclusiva, né? Trabalha com o fortalecimento de associações e cooperativas. Nós temos projetos para mudar a realidade de alguns municípios, que é o Cidades Inteligentes, então de trazer a tecnologia, de trazer a oportunidade para aquela comunidade. Nós temos projetos sendo desenvolvidos também em comunidades indígenas, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas, aí pegando a extensão aqui do Distrito de Surpresa até Pedras Negras, lá em Rolim de Moura, Alta Floresta. Nós temos projetos voltados a fortalecimento de colônias de pescadores que sobrevivem do extrativismo, né, numa linha de agregar valor ao produto, né, a fortalecer os arranjos produtivos locais. Nós temos um projeto em Jaru também, a construção de uma escola de chocolate, então a gente vai trabalhar com toda a cadeia produtiva do cacau. Nós temos projetos voltados à reciclagem, né, a trabalhos de reuso, né, de arte, desde de elaboração de produtos, né, hidratantes, enfim, e também de reciclagem mesmo, sabe, daquela manutenção urbana, de você reaproveitar resíduos e de você trazer melhorias para a sociedade a partir desses projetos. Nós temos hoje em execução em torno de 18 projetos. Voltando ao Bolsa Formação, nós temos já a oferta que nós iniciamos hoje, a primeira turma do Mulheres 1000, que é um programa do governo federal que traz capacitação para mulheres para o mundo do trabalho. Então, o público-alvo são mulheres, né, e pessoas que se identificam como mulher estão no nosso público-alvo. E nós iniciamos também, na semana passada, o primeiro curso de bioeconomia, que está sendo ofertado numa comunidade terapêutica lá em Ouro Preto do Oeste. Mas tanto um quanto o outro tem aí a previsão de 500 vagas de oferta em todos os campos do IFRO.
É muita oportunidade, né, que o IFRO oferece para a sociedade rondoniense, e não só rondoniense, né, porque a gente tem cursos EAD, digitais, né, e tudo mais. Mas, assim, eu vejo, assim, uma grande capilaridade nas ações de extensão, né. Eu queria que você definisse extensão, assim, em poucas palavras, para as pessoas entenderem o que que é extensão, o que que é extensão na vida delas. Extensão que a gente pratica dentro da instituição, dentro do IFRO. Eu costumo conceituar a extensão como o IFRO para fora do muro do IFRO. É quando a gente Uhum. vai para a comunidade, é quando eu tenho a oportunidade de ofertar um curso lá no local, lá dentro da comunidade indígena, lá dentro da reserva, ou lá dentro da associação que ele frequenta, dentro do ambiente confortável para a promoção do aprendizado. Né? Nem todas as pessoas, infelizmente, têm condições de deslocar para dentro das unidades do IFRO, né? Porto Velho, por exemplo, é muito grande, então tem um custo que nem sempre as pessoas têm. Então a gente vai para a comunidade, leva o IFRO, leva as ações do IFRO para além do ensino, né? O IFRO não é só a oferta de cursos técnicos, de graduação, pós e mestrado, é isso também. Mas também é esse olhar para a sociedade, é a transferência de tecnologia, é melhorar a qualidade das pessoas, a qualidade de vida, é também fazer essa transformação social, é agregar valor aos produtos, aumentar a renda, nesse sentido. Então, a extensão consegue chegar em ambientes, né, e para públicos que realmente precisam. E eu vejo isso acontecendo diariamente, porque a gente faz a cobertura das ações de extensão dentro do IFRO, né? E agora a gente meio que teve foi turbinado através desses macroprojetos, né? A Escola do Chocolate, o Geo Rondônia, as Cidades Inteligentes, né? Muitas ações importantes chegando para vários públicos, né? Como você disse, assentados, ribeirinhos, quilombolas, pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, né? E isso é muito interessante, importante a gente divulgar e trazer para a população, né? Porque uma hora ou outra ela vai ser atingida, ela vai ser contemplada com uma ação de extensão, né? Como, por exemplo, os cursos FIC, né, que são muito procurados no Instituto Federal de Rondônia. Quando a gente noticia, né, sempre dá muitas inscrições, porque as pessoas estão interessadas muitas vezes nessa formação mais prática e mais rápida também do cotidiano, né? Por exemplo, o curso de cuidador de idosos, cuidador de crianças, ou um curso de corte e costura, sempre tem uma procura muito grande para na instituição, né? E a gente consegue chegar, né, em espaços que às vezes as pessoas não têm outras oportunidades. Então, para você ter uma ideia, nós temos uma parceria com a Sejus, onde a gente oferta cursos para os reeducandos do sistema prisional. Então, a gente qualifica, em média, 1.300 alunos no sistema prisional por ano, que é uma diferença para ele, é uma redução na pena, né? Então, ele vai conseguir fazer essa redução. Por outro lado, quando ele sair, ele tem uma chance de empregabilidade. Então, a gente oferta os cursos direcionados ao que o mundo do trabalho está ofertando de vagas, né? Além disso, a gente também atua em outras frentes. Por exemplo, a gente tem o PROINF, né? Hoje ele é executado no campus de Paraná, que consistiu basicamente em doação de equipamentos de informática para 22 municípios trabalharem e atuarem na educação básica. E a partir disso também, não foi só a fornecer os equipamentos, mas a gente está atuando em toda a capacitação para que ele use as tecnologias dentro da educação. Então, ele vai ter um televisor diferente, um monitor diferente, para realmente fazer e ofertar educação de qualidade. Então, lá, além dos cursos de formação inicial e continuada, também no PROINF a gente tem pós-graduação. E aí, assim, só para ilustrar que o IFRO, assim, ele atua em todas as frentes, uma ação que a gente está retomando e que deve iniciar agora, março, abril, é a retomada da escola de conselhos. Então, ela consiste na formação de profissionais do município, né, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, toda a rede de garantias de direitos da criança e do adolescente, que particularmente é uma paixão pessoal, né, um objetivo que eu consigo realizar por meio do IFRO. O IFRO me dá a oportunidade de mudar uma população que eu gostaria, uma frente que eu realmente gostaria de atuar. E a gente está retomando esse trabalho também da escola de conselhos, né? Além disso, nós temos os nossos cursos massivos aí, que são os cursos MOOC, que estão disponíveis, que são acessíveis, que é autoinstrutivo, né? Você se matricula, você faz o curso no seu tempo, emite seu próprio certificado. A gente atende todos os públicos dentro das suas especificidades.
E justamente isso que você já começou a falar, quais são os projetos ou as propostas assim que a gente tem na área de extensão para os próximos meses, para os próximos anos, né? Você falou esse retorno da escola de conselhos, né? O que mais a gente está planejando assim que a gente pode esperar para esse próximo ano, né? Que está iniciando agora. Dentro dos nossos projetos, né, estão eventos de arte e cultura, estão ofertas de cursos de formação inicial e continuada, então, inclusive nós temos no IFRO cursos de línguas, né, nós temos francês, inglês, espanhol, presenciais e online, para poder atender todo esse público, né, de acordo com a sua facilidade de aprender, a sua disponibilidade de tempo, então nós temos essas ofertas. Nós temos esses projetos todos que eu listei anteriormente, eles estão em andamento. Então, frequentemente, a gente está selecionando nossos alunos, nossos ex-alunos, mais a comunidade também, para compor esses projetos, né? Nos ajudar para realmente mudar a realidade social. Nós temos a oferta dos cursos FIC, né? Iniciados já, que é Mulheres 1000, Bioeconomia. Para maio, junho, a gente deve iniciar também a aquicultura. Então, nós temos robótica, por exemplo, né? Os adolescentes gostam muito dos cursos de robótica que são ofertados. Nós temos Camp, que ofertam cursos de robótica para professores utilizarem na sua sala de aula, e tanto professores urbanos quanto professores de comunidades indígenas, que estão inseridos nesses espaços, né? Então, a extensão tem muito trabalho pela frente. E é interessante você falar tudo isso e perceber que em todas essas etapas a gente tem os nossos alunos envolvidos também, né? Então, assim, eles respiram ações de extensão cotidianamente, né? Seja através da questão do estágio ou da participação de projetos de extensão, né? Isso contribui muito para a formação profissional e pessoal deles, né? Eles chegam no mercado com uma bagagem muito grande, né? Eu percebo isso, assim, ao ver toda essa movimentação de extensão, de pesquisa, de ensino, e que os nossos alunos participam, né? O IFRO, ele oportuniza que o aluno, ele realmente faça prática, né? A gente tem uma estrutura diferenciada que propicia isso, então nós temos os nossos laboratórios, né, no ambiente regular de ensino, mas, para além disso, a gente sempre busca essa inserção do aluno no estágio, no programa Jovem Aprendiz, nos projetos de extensão, de ensino e de pesquisa, para que ele saia do IFRO não tendo apenas um certificado de técnico, né, e de ensino médio, mas que ele saia com um currículo diferenciado para que ele tenha facilitado a inserção dele no mundo do trabalho. Então, nós temos hoje cursos, por exemplo, que nós temos empresas esperando alunos para contratar, né? Isso é um diferencial que só a prática profissional traz, porque a prática profissional, acompanhada e supervisionada, ela traz para esse aluno essa segurança de exercer a profissão, se sentindo apto para aquilo, né? E, infelizmente, não são todas as unidades de ensino que têm condições de ofertar esse ensino diferenciado ainda. É uma educação para o mundo do trabalho, mas sobretudo para a vida, né? A gente educa para ser cidadão, para ser presente, para entender todos os processos, né? Entender por que ele está trabalhando, as dinâmicas de trabalho também. Bom, a gente está fechando esse bloco e vamos para o nosso terceiro bloco, que é o quadro Caminhos Trilhados. Bom, Márcia, nesse bloco do Caminhos Trilhados, a gente pede para você lembrar de um momento dentro da instituição que você acha, assim, fundamental na sua jornada profissional dentro da instituição, né? Quando você lembra desse momento, pode ser mais de um também, você fala, nossa, valeu a pena, tá valendo a pena. Você poderia comentar para a gente esse momento? Qual é esse momento? Quando foi? Durante essa trajetória toda no IFRO, né, eu sempre tive uma paixão pessoal por projetos de extensão e eu realizei, assim, muitos projetos de extensão junto com alunos que realmente fizeram a diferença na sociedade, né. E aí o que é mais prazeroso nisso, o que traz uma lembrança, assim, maravilhosa, é você encontrar essa pessoa que passou pela sua vida lá 10 anos atrás, num projeto de extensão, e que ela lembra e fala, olha, lá naquele projeto, aquela frase mudou a minha vida. A gente tem ao longo da vida, né, uma experiência que todos os servidores têm, acompanhar a vida dos nossos alunos para além dos muros do IFRO. Então, é muito gratificante, né, você encontrar
esses alunos bem-sucedidos em empresas, né, com ótimos salários, em cargos de gestão, com destaque, né, ver alunos do IFRO aqui como colegas de trabalho, estando aqui com a gente, né, que um dia passaram e a gente foi professor, ou a gente foi colega, ou encaminhei para o estágio, né, que foi uma experiência que eu vivi dentro da instituição, e que você vê ele reconhece. Então, o ano passado, na Rondônia Rural Show, por exemplo, eu tive essa experiência de um aluno falar, olha, você me conseguiu uma vaga de estágio e hoje eu estou aqui. E hoje eu sou gerente. E hoje o meu salário é X, né? De leve, assim, 5, 6 vezes maior do que o meu. Então, é muito gratificante você ver esse menino bem sucedido. E aí, uma outra coisa muito bacana que a gente tem vivenciado, Denis, é os nossos alunos ofertando vagas de estágio para os nossos alunos. Então, é maravilhoso quando eles contactam e falam, Márcia, eu abri a minha empresa, eu preciso contratar, me indica alguém, porque um dia ele foi indicado e hoje ele reconhece e faz da mesma forma. Isso é muito importante, assim, e o estágio, ele abre portas para a gente, né, no mundo do trabalho. Eu sei porque eu fui estagiário na época que eu fazia jornalismo e estagiei no jornal, né, eu acho que isso me formou muito, porque na faculdade a gente aprende bastante teoria e tem um pouco de prática, mas é no cotidiano ali das empresas, das instituições, que a gente vai entender mesmo como funciona, né, e então, assim, o IFRO tem esse olhar muito afetuoso e atento à questão dos estágios, né? E é muito interessante a gente sempre trazer essas histórias de sucesso para entender que é uma jornada, né? Hoje eu começo como estagiário, depois eu acabo sendo contratado, daí mais para frente eu acabo precisando de estagiários também e chamando outros estagiários da própria instituição. Então, ver tudo isso, né? Acompanhar esse processo, né, no decorrer da nossa jornada profissional e também na jornada institucional é muito interessante, impactante e revigorante também, né? E você consegue olhar também, Denis, pelo ângulo de que é possível ter aprendizado em ambientes não formais de educação. Então, quando eu tenho acesso à realidade de uma associação, de uma cooperativa, visito uma comunidade indígena, visito uma empresa, né? Tudo isso traz a extensão, mas ele traz um aprendizado para além dos muros da instituição. Então, eu vou ter uma vivência prática em um ambiente não formal que vai me trazer algo que nenhum banco acadêmico vai trazer. E quando você constrói um currículo com esse olhar, um currículo que traz a curricularização da extensão, que traz a inserção desse menino, dessa menina, né, no mundo do trabalho, ou em visitas técnicas, ou mesmo em projetos de extensão, de ensino e pesquisa, você consegue trazer esse olhar para que ele conheça também a realidade local que ele está inserido e que ele mesmo identifique onde é que ele pode mudar. Então, deixa de ser, por exemplo, eu dizer para ele, olha, tal lugar na sociedade precisa ser mudado, mas ele, a partir daquilo, ele vai olhar e falar, olha, eu posso mudar essa realidade aqui, eu posso mudar o ambiente onde eu vivo, eu posso mudar a qualidade de vida do meu município, do meu bairro, né? A gente quer sempre mudar o mundo, né, enquanto adolescente. Mas o IFRO te oportuniza começar a mudança lá no seu bairro, lá na sua vizinhança, né? E o IFRO traz essa formação. Na rua da sua casa. Na rua da né? sua casa. Que às vezes não vai ter saneamento, às vezes não tem arborização, e tudo isso a gente pensa, né? A gente, como eu falei no outro episódio sobre a pesquisa, a gente identificar um problema, e a partir daí a gente fazer uma pesquisa, gerar um produto, gerar uma ação de extensão para mobilizar aquela comunidade, para solucionar aquele problema, e isso é uma cadeia, né? De situações e de melhoramento do bem-estar social, né? E nós tivemos projetos que são oriundos mais ou menos dessa linha, Denis. Nós temos um projeto em Paraná, de bioeconomia, na área de bioeconomia, e ele surgiu a partir de uma visita técnica. Então, o professor foi com os alunos numa unidade produtiva de teca, e a partir de lá, da aula, eles observaram que a planta teca, ela soltava um pigmento. E aí eles pensaram, poxa, a gente podia pesquisar esse pigmento para utilizar ele como tintura. E a partir daí surgiu um projeto. Então, ele tem um pigmento específico, uma cor específica, e aí ele foi entrelaçado com outro projeto de experimento de tecido vegetal, que é um tecido produzido a partir da seringa, da borracha, e essas pesquisas continuam em desenvolvimento, mas surgiu assim, numa visita natural, num curso de engenharia florestal, né, em engenharia florestal, numa visita
e uma oportunidade de negócio. Porque a partir dali, quantos outros produtos não vão surgir? E quantos meninos e meninas que estavam lá e que podem fazer disso uma oportunidade da sua inserção no mundo do trabalho, de inovação, de tecnologia, incubar em uma startup, né? O IFRO tem toda a cadeia, então, assim, ele tem a ideia, a gente faz a incubação, a gente acompanha a gestão dessa empresa até que ele se sinta capaz de voar sozinho. Fantástico. Agora, voltando para o pessoal. Quando você entrou no Instituto, quais eram os seus sonhos, as suas metas? E depois, com o passar do tempo, o que mudou, né? O que te surpreendeu nessa tua trajetória? Quando eu entrei no IFRO, a educação foi uma experiência diferente, né? Antes disso, eu tinha sido bancária, tinha passado na iniciativa privada, trabalhado com móveis planejados, e a educação ela veio numa vertente de que trouxe um olhar diferente, né? Até então eu tinha só o olhar de aluna, e aí eu fui passando pelos diversos setores do IFRO, né? E eu sempre tive paixão assim de ver os nossos meninos voando. Então, assim, a colação de grau para mim é o melhor momento de qualquer curso, né? E aí, quando eu fui para a extensão, foi realmente onde eu me encontrei, sabe? Onde eu consegui realmente perceber que eu tinha a oportunidade de mudar o mundo, né? Mudar a partir lá do meu bairro, da minha comunidade. Então, foi lá que eu iniciei os primeiros projetos de extensão no município em que eu estava, trabalhando com públicos que eu conhecia, com associações que eu já conhecia e que eu já me sentia confortável para fazer, né? Uhum. E assim, o que foi mudando nessa sua trajetória? O que você foi trazendo, incorporando através dessas ações para o seu cotidiano enquanto profissional dentro do IFRO? A partir dessas ações, eu posso pontuar que o principal divisor de águas foi na minha humanidade, Uhum. né? Então, assim, houve uma desconstrução de preconceitos e de construções que a gente faz ao longo da vida com o meio ou com a comunidade, né? Então, assim, essa construção humana de se despir dos preconceitos, de entender a comunidade, de entender as diferenças, reconhecer os privilégios enquanto mulher branca, que muitos não têm, né? E reconhecer o quanto que, apesar de eu ter feito, por exemplo, um ciclo tardio de educação, eu tive ainda assim a oportunidade, eu consegui fazer um mestrado, né? E que muitas pessoas não estão lá no meu lugar porque elas não tiveram oportunidade. Então, esse olhar na extensão de que eu tenho condições hoje de oportunizar para crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens adultos, qualquer que seja a comunidade que nós temos hoje em Rondônia, olhar para o IFRO e saber que ele pode potencializar e deixar e realizar assim aquilo que a gente sempre coloca, né, que você pode ser quem você quiser. Na prática, a teoria é outra, nem todo mundo consegue ser o que quer, porque nem sempre tem as oportunidades. Então, o IFRO ele é um instrumento de oportunidades, né? E hoje, na diretoria, eu tenho a oportunidade de estabelecer quais ações que podem chegar nessa comunidade e fazer a diferença. Então, isso é um divisor de águas na minha vida pessoal. E também, quando eu fiz o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, eu realmente passei a ter uma outra visão da educação a partir dali, de não ter mais aquele preconceito de que o conhecimento acadêmico é superior ao conhecimento prático, é valorizar o conhecimento daquele indivíduo que está lá na comunidade dele, que corta cabelo há 30 anos, entende? E que não tem academia no mundo que me faça ser tão boa quanto ele. E não importa quantos anos eu estude, eu não tenho o talento que ele tem de cortar o cabelo. Então, reconhecer isso e reconhecer as qualificações das pessoas para além da academia, para além dos estudos, realmente foi um divisor de águas durante esse meu ciclo dentro do IFRO. Aí, o que você vê para o futuro com relação à sua carreira, né? E também com relação ao Instituto Federal de Rondônia? O que você consegue projetar, assim, o que você anseia? Eu gosto demais do IFRO, assim, não está nos meus planos, né, não estar aqui. Meus planos são continuar aqui, são continuar fazendo projetos que possam realmente modificar a realidade social. Esse é o meu objetivo, né? Como eu parei no mestrado, quem sabe aí arriscar um doutorado mais para frente, né? A diretoria ela é um desafio novo, né? A gente está na gestão aí há pouco tempo e a gente tem muito trabalho pela frente também. Mas eu vejo uma perspectiva muito boa de retomar trabalhos como a escola de conselhos, que também é um desejo pessoal. Eu acredito que
o divisor de águas de qualquer lugar, de qualquer instituição, é a capacitação. Então, quando eu digo para você, eu vou ter uma escola de conselhos, né, eu tenho a oportunidade de formar pessoas, né, então, assim, erros todo mundo comete, mas você ter a oportunidade de você saber, né, que eu estou fazendo certo, que eu estou agindo de acordo com a lei. No caso da escola de conselhos, ela traz a formação para conselhos tutelares, né, que já é um trabalho desafiador, né, que você vai passar por situações, sabe, que você precisa parar, respirar, chorar e depois dar continuidade, porque essa é a vivência. E aí você tem a oportunidade de estar qualificado a ponto de não ser um agente violador do direito da criança e do adolescente enquanto Estado, né, porque eu preciso fazer o meu trabalho, mas eu tenho que fazer esse trabalho sem causar mais traumas, sem reviver tudo aquilo. Então, a capacitação, para mim, é um divisor de águas, né? E ter a oportunidade que o IFRO dá de a gente retomar esses trabalhos e mudar a realidade lá na ponta da linha, lá no município, né? Independente do tamanho do município, é um divisor de águas, é muito importante. É fazer a diferença, né? Diariamente com as ações que a gente realiza e pensar sempre no melhor para os outros, né? Para as pessoas, porque somos servidores públicos, né? A gente está servindo, né? Colocando o nosso trabalho à disposição para a população, né? Bom, fechando esse bloco, vamos para o nosso bloco Jogo Rápido. Eu vou fazer perguntas, né? E você vai respondendo rapidamente, tá? Vou começar. Uma pessoa. Eliseu, meu marido. Um livro. O Diário de um Mago. Um filme. Eu não lembro o nome do filme, eu vou só fazer um release dele, né? Mas não vai ser rápido o jogo, mas é um filme que trata sobre inclusão de pessoas. Se eu não me engano, é o melhor aluno da classe, alguma coisa assim, o nome do livro, do filme. E ele foi um divisor de águas na minha vida para lidar com diferenças. Um dia para reviver. O dia que eu recebi o meu diagnóstico como pessoa autista nível 2. Um dia para esquecer. Eu não tenho, eu só tenho memória boa, né? Que bom. Só tenho memória boa. Uma conquista. Estar aqui é uma conquista, poder trabalhar num lugar que eu consigo transformar a realidade de onde eu estou inserida por meio do meu trabalho, para mim é um lugar. Um desafio. Fazer um doutorado é um desafio. Com certeza. Um medo. Não estar mais aqui. Quando a gente tem criança pequena, a gente pensa em não estar mais aqui, né? Então eu quero adiar um pouquinho essa partida. Um sonho. Um sonho é realmente que crianças e adolescentes não sejam mais vítimas de violência, que a gente possa transformar e propiciar um ambiente que eles possam crescer de maneira saudável e que os adolescentes, quando chegarem na idade adequada, não encontrem tantos obstáculos para a inserção deles no mundo do trabalho. O IFRO para você é? O IFRO para mim hoje é o instrumento que eu utilizo para realizar muitos projetos pessoais em relação à sociedade, né, de mudar a sociedade, de dar oportunidade. Então o IFRO é isso para mim, ele é uma oportunidade de eu fazer as coisas que eu deveria fazer, que eu acredito que como ser humano, com os privilégios que eu tive, que eu possa incluir outras pessoas também. Isso é muito importante, né? Quando a gente pensa pra gente, mas pensa pro outro também, né? E assim, eu acho que uma dinâmica que guia o nosso trabalho dentro da instituição é essa, né? Assim, como eu posso beneficiar a minha comunidade, seja ela interna, seja ela externa, né? Bom, nós estamos chegando já ao fim dessa entrevista. Eu agradeço a disposição de responder essas perguntas, né? E eu gostaria que você deixasse uma palavra final para as pessoas que estiverem assistindo esse nosso videocast, e é com você. Eu gostaria de convidar a comunidade para vir para o IFRO. Venha para o IFRO. O IFRO é para todos, tá? O IFRO está de portas abertas para receber. Venha conhecer os nossos campi, né? Seja no município que você está inserido, passou ali pelos municípios que nós temos campi, passa lá, faz uma visita, você vai ser bem recebido, vai conhecer nossas estruturas. Você que é servidor de uma escola municipal ou estadual, você pode vir e trazer os seus alunos, né, criar neles já essa expectativa de estar conosco mais para frente. Seguir o nosso slogan, né, educação que transforma. E o IFRO, ele é para todos, apesar de a gente saber que a gente tem uma estrutura física,
né, que pode ser, assim, assustadora, né, é preciso deixar claro que o IFRO é para todos. Então, é para você mulher, para você homem, para você criança, adolescente. As nossas ações, elas são para o nosso povo. E aí, destacando, Denis, que apesar de a gente estar aqui, né, dentro de centros urbanos, nós estamos dentro de uma floresta, né? Nós somos povos da floresta, urbanizados, mas povos da floresta. Então, nós estamos aqui para todos os povos, para independente do lugar que você mora, né, dentro do nosso estado, que é enorme, né, que tem aí a maior capital do país em extensão territorial, 500 quilômetros de Porto Velho. O IFRO chega lá, o IFRO chega nessas comunidades. Então, assim, não deixem de acionar o IFRO, né? Não deixem de contactar e dizer, olha, tem como dar um curso aqui para mulheres? A gente vai lá. Pode não acontecer no mesmo momento, pode demorar um pouquinho, porque a gestão pública tem a parte, né, burocrática que a gente precisa seguir, mas a gente vai colocar na nossa listinha lá para chegar em todos os lugares. Então, a gente está chegando hoje em lugares que o IFRO nunca chegou, né, como o Distrito de Surpresa, por exemplo, que são 8 horas de barco Guajará, né, mas a gente pode chegar em qualquer lugar. E vocês também podem chegar ao IFRO, serão sempre bem-vindos. Nós temos cursos para todos, nós temos cursos para você que só sabe ler e escrever, para você que não sabe ler e escrever, para você que precisa ter uma qualificação aí de mestrado, doutorado, se você é professor, precisa de uma formação específica, independente da sua profissão, o IFRO está aqui para auxiliar nesse desafio, né, que é o ensino, que é a educação que transforma, e a gente acredita realmente que a educação muda o mundo, né? Muito obrigado, Márcia, adorei o papo. Se eu pudesse, ficava aqui 2, 3 horas conversando, né? Mas a gente já está chegando ao fim do nosso diálogos, né? E no próximo episódio a gente vai conversar com a Sônia Gravena, ela que é diretora de assuntos estudantis aqui no Instituto Federal de Rondônia. Então, se você quiser acompanhar as novidades, assistir esse e outros vídeos, acesse o nosso canal no YouTube, né? E também as nossas redes sociais, o Instagram, o TikTok, onde vão ter cortes dessa entrevista e de outras também. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais!